Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou gravar aqui o vídeo da nossa quinta aula, tá? Que é sobre a radiação, algumas propriedades que nós vamos estudar. Então, o que vocês precisam fazer tá escrito aqui, né? Vocês já sabem, depois vou colocar o link da nossa aula. Hoje eu vou fazer dois vídeos, um da primeira parte e um da segunda parte, para não ficarem tão extensos. Então, na aula anterior a gente estudou as raízes enésimas, né? O que quer dizer esse enésima aqui? Que é as raízes de um índice n, que pode ser qualquer número, pode ser raiz de índice 5, pode ser raiz de índice 10, pode ser raiz de índice 50. É um número qualquer. Então, hoje nós vamos estudar as propriedades dessas raízes. Então, a primeira propriedade aqui diz que em uma raiz enésima, então uma raiz de um índice qualquer, de um número real positivo elevado à potência n, então eu tenho um número aqui elevado a n, é igual ao próprio número. Então, por quê? Então, o que está dizendo aqui? Que quando eu tiver uma raiz de índice 5 e ali dentro eu tiver o número elevado ao mesmo expoente, que é igual ao índice, o resultado disso vai ser o próprio radicando, que é o próprio número. Então, por exemplo, raiz quadrada de 3 ao quadrado vai ser 3, porque eu posso simplificar o 2 ali e vai sobrar 3. Por que que vai ser 3? Porque 3 ao quadrado não é 9 e raiz quadrada de 9 não é 3. Então, eu popo esse passo aqui e simplifico direto. Então, no exercício 1, vocês têm que completar as sentenças. Então, aqui eu tenho uma raiz cúbica de 2 ao cubo. Qual que vai ser o resultado? Vai ser o próprio 2, porque eu vou simplificar, vai sobrar 2. Agora, aqui, qual que era o expoente do 5 para que aqui o resultado fosse 5? Quando não aparece o índice aqui, é 2, né? E os expoentes têm que ser igual, então aqui só pode ser que era 2. Aqui na J, qual será que era o radicando e o expoente dele para que desse 2? A gente sabe, então, que o radicando era 2, porque deu 2. Espera aí. Então, a gente sabe que o radicando era 2. E o expoente tem que ser igual ao índice. Então, era 2 na 8, tá? É isso que vocês vão fazer nessas aqui, completando. Depois, multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número positivo e diferente de zero, o radical não se altera. Então, aqui está dizendo que se a gente dividir, né, quer dizer, multiplicar ou dividir o índice e o expoente por um mesmo número, a gente não vai alterar o resultado do nosso radical. Então, raiz sexta de A na 4. Eu posso dividir 6 e 4 por 2, porque são divisíveis por 2. Aí vai ficar uma raiz mais simples, que vai ficar a raiz cúbica de A ao quadrado. E isso não altera o resultado. Então, no exercício 2, vocês vão dividir o índice e o expoente de cada radical pelo maior divisor comum entre eles, né? Então, quem é o maior divisor comum entre 6 e 9? Vocês vão pensar, 6 e 9 são divisíveis por 3. Então, vocês vão dividir os dois por 3 e vão reescrever esse radical. Depois, nós temos a raiz enésima de um produto. Um produto, então, é uma multiplicação. Então, quando a gente tem dentro da raiz, aqui, vou pegar aqui que é melhor, uma multiplicação. Então, eu tenho raiz quinta de 2 vezes A. Eu posso separar isso, eu posso ter raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de A, separado. Então, a gente separa. Aí, como que vocês vão fazer aqui no exercício? Vamos fazer a letra D. Letra D, vocês têm raiz cúbica de A, de 8AB. Então, vocês vão separar. Vai ficar raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de A. Ai. Peraí. Então, vai ficar raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. Vocês só vão separando e mantendo os mesmos termos que tem ali dentro. Depois de um quociente, é a mesma coisa, só que um quociente é uma divisão. Um produto é uma
multiplicação. Então, aqui é quando a gente tem uma divisão e de uma raiz de um mesmo índice. Então, eu posso separar. Essa aqui vai ficar raiz cúbica de 7 dividido por raiz cúbica de 5. Por que que a gente pode separar? Porque talvez isso facilite em alguma parte, pode resolver. Por exemplo, se tivesse assim, raiz quinta de 2/3 dividido por 3/5. A gente teria raiz quinta de 2/3 dividido por raiz quinta de 3/5. Aqui, ó, a primeira propriedade que a gente estudou, expoente igual ao índice, ia sobrar só o 3 ali. E em cima ia ficar tudo aquilo. Então, aqui a gente poderia simplificar. E é isso que vocês vão fazer nesse aqui. Daí agora vem a segunda parte, que eu vou gravar outro vídeo.